Amados irmãos e irmãs, devotos da Mãe Aparecida, peregrinos e romeiros que aqui estão, e você devoto que nos acompanha pelos meios de comunicação, nossa saudação amiga, fraterna, a você que sempre reza conosco. Irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir da palavra de Deus, esta palavra que vem ser luz nos nossos caminhos. A primeira leitura, nós ouvimos uma carta que Paulo enviou a Timóteo. E Timóteo é o responsável pela comunidade de Éfeso, a qual, então, Paulo escreve essa carta dando conselhos e orientações de cunho pastoral. E aí, nós sabemos, né, que Paulo era muito amigo de Timóteo, tanto que ele diz o Ato dos Apóstolos, no capítulo 16, que Paulo e Timóteo eram tão amigos que eles trabalharam juntos 15 anos. Então, Paulo conheceu Timóteo lá em Listra, né? E assim, então, nesta carta, nesse trecho que nós ouvimos hoje, da carta a Timóteo, Paulo incentiva a oração. E esse incentivo diz o seguinte: façam-se preces, orações, súplica e ações de graça a Deus por todos os homens. E isso quer nos incentivar também, né? Que quando nós rezamos, a gente não deve ser egoísta, não rezar só para nós mesmos, mas rezar por todos, E Paulo ainda indica aqui, e particularmente pelos que estão no poder. Você já rezou por aquele que governa lá o teu estado, a tua cidade, o teu país? É importante rezar pelos nossos governantes. E a igreja recorda que nós devemos rezar pelas nossas autoridades. Por quê? Porque aqueles que detêm o poder, eles não estão lá no poder para satisfazer, para ter privilégios a si mesmo, mas para olhar pelas necessidades e pelo bem comum de todo o povo. Então, por isso que nós devemos rezar por aqueles que exercem uma autoridade, mas uma autoridade de serviço a toda a população, né? E Paulo vai dizer também sobre a universalidade da oração, né? A oração é para todos, assim como é a salvação de Deus. A salvação de Deus é para todos. A vontade salvífica é universal para todos. Deus quer salvar a todos. E assim nós devemos rezar sempre. E Paulo conclui aqui no texto dizendo, por que nós temos que rezar? A fim de que levemos uma vida serena, uma vida tranquila, com toda piedade e dignidade. Veja que bonito isso, né? Para que tenhamos uma vida serena, tranquila, com piedade e dignidade. Por isso que nós também rezamos, né? O evangelho de hoje vai mostrar-nos também a força da oração. Jesus, então, atende o pedido de um homem que não tinha a mesma fé que o povo judeu. Atende a fé de um homem estrangeiro, de um centurião, né? As primeiras comunidades cristãs, elas foram formadas por judeus e pagãos. E assim, então, Lucas, ao escrever este texto, colocar, então, esta intercessão do centurião aqui na leitura, esta fé do centurião, quer mostrar que a igreja é para todos, a fé é para todos, a salvação é para todos. E assim Lucas, então, quer ajudar as primeiras comunidades cristãs a superar as desconfianças, a superar as diferenças que existiam entre elas. E assim ele coloca esse texto, né? O centurião, então, não sendo um membro do povo judeu, era um soldado romano, ou melhor, era aquele que cuidava de um grupo de 100 soldados. Certamente, então, este centurião era o comandante do quartel, lá na região de Cafarnaum. E o que ele faz, né? Vendo, então, que um dos seus empregados estava doente, quase chegando à morte, ele vai, então, pedir a ajuda de Jesus, manda algumas pessoas ir lá falar a Jesus em nome dele. E assim, então, os próprios judeus, né, os anciãos judeus que vai falar para Jesus, vai elogiar muito este homem, esse centurião,
que certamente ele tinha um bom relacionamento com aquele grupo de soldados. E aí diz o seguinte, né? Ele merece que o Senhor faça esse favor, porque ele é amigo da nossa gente, tanto que ele construiu, ele edificou a nossa sinagoga para que a gente pudesse rezar. Veja só, né? Embora não sendo da religião judaica, ele contribui para a fé daquele povo. Isso nos faz pensar também, né? Quantas vezes nós saímos por aí xingando os nossos irmãos que têm uma fé um tanto quanto diferente da nossa. Isso não é de Deus, né? Isso não é de Deus. Deus não quer isso. Jesus não quer isso, como nós vamos ver mais na frente. Mas esse texto nos fala do centurião, é belíssimo, porque se a gente for comparar a nossa vida com o centurião, nós devemos também ter as mesmas virtudes de fé que ele teve. Será que a gente tem essa mesma virtude de fé? A virtude da humildade e a virtude da confiança. Por que da humildade? Ele se humilha diante de Jesus, né? Solicitando então a ajuda. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, nem sou digno de ir até o Senhor. Veja a humildade deste homem, né? E depois a confiança, e a confiança do centurião está naquela palavra, né? Mas dizei uma palavra e o meu empregado será curado. Veja que belíssimo isso, a humildade e a confiança que aquele centurião então teve no Senhor Jesus. Dizei uma palavra, basta uma ordem e a doença então irá desaparecer. Irmãos e irmãs, Jesus admira a fé daquele homem. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E tal fé então, Jesus corresponde aí com este milagre. Atende aquele homem que não é judeu, que é um estrangeiro, mas que acredita em Jesus. Jesus, então, como eu dizia, não faz distinção, nem de judeus, nem de gentios. Jesus, então, vê a humildade e a fé daquele homem. E assim percebe também o respeito daquele homem sobre aquele povo judeu e a sua fé que professada diante de Jesus. E Jesus, então, como nós sabemos, ele sempre manifesta uma grande simpatia por aqueles que são mais pobres, que são estrangeiros. Por exemplo, vamos lembrar, né? Jesus um dia citou no Evangelho, né, que uma vez Elias foi enviado para aquela viúva lá em Sarepta, né? Que não era judia. Um dia também Eliseu foi enviado a Naamã que era um sírio, veja só, que não era judeu. Jesus também tem atenção clara àquelas pessoas que são estrangeiras, que são, por exemplo, aquelas pessoas de bom coração que são estrangeiras, os samaritanos, as pessoas, os publicanos, os leprosos. Jesus então olha com carinho aqueles que estão mais distanciados e isolados daqueles que se dizem ser o povo eleito. Veja só a atitude de Jesus. Também hoje, perto de nós, perto das nossas casas, perto das nossas comunidades, certamente há muita gente de bom coração, mas que precisa também da nossa ajuda, de nossa atitude. E será que as nossas atitudes com esses irmãos que às vezes que estão perto de nós, é uma atitude de desprezo ou é uma atitude de acolhida? Isso nos faz pensar. Será que nós temos a mesma atitude do centurião, de ajudar, de buscar ajuda a quem está necessitado perto de nós? Então isso mexe um pouco com a nossa fé, né? Nós estamos no mês da Bíblia, né, irmãos? Mês da Palavra de Deus. E este evangelho também nos fala da força da palavra de Deus. Por exemplo, né, quando o centurião fala para Jesus, né, e dizei uma palavra e o meu empregado será curado. Então veja só quanta força tem a palavra de Deus. Certamente você tem a Bíblia aí na sua casa, certamente você tem a Bíblia, mas você não tem o tempinho lá para
rezar da palavra de Deus. Mas percebe, né? A palavra tem força que mexe com a nossa fé. E a palavra então do centurião traz a salvação para aquele homem, traz a cura. Quanto mais a palavra de Deus, a palavra de Jesus, pode trazer para a nossa vida também, se a gente tiver o compromisso de a cada dia rezar desta palavra na nossa vida, alimentar desta palavra na nossa caminhada. Então Jesus com a palavra, o que ele faz? Grandes coisas, né? Jesus com a palavra, ele acalmou o mar. Jesus com a palavra, ele saciou a fome. Jesus com a palavra, ele aliviou o sofrimento das pessoas. Jesus com a palavra, ele curou aqueles que estavam doentes. Jesus então tirou o medo, tirou o pecado e deu a alegria e a paz a muitos corações pela força da sua palavra. E não foi naquele tempo só não, continua ainda hoje, pela força do Evangelho. Então, Jesus, aquele que mudou a história, transformou vidas, renovou as famílias, mudou o mundo, né? É aquele também que quer transformar o nosso coração pela força da sua palavra. Então, irmãos e irmãs, hoje desta Eucaristia levemos para a nossa vida. Como centurião, nós precisamos ser humildes e confiantes na palavra de Deus, para que o milagre aconteça na nossa vida, para que as barreiras que nos dividem se caiam, para que se dissolvam os ódios, as invejas, as violências do mundo. E assim, por meio desta palavra, nós também, pela força desta palavra, que é o Espírito Santo em nós, nós possamos saciar aqueles que têm fome, aqueles que estão doentes, e enfrentar os males deste mundo. E assim vai permanecer em nós o amor, a paz e a alegria. Peçamos a Jesus então a graça do Espírito Santo para que continue nos fortalecendo pela graça da palavra e lembrando, né, de Cornélio e Cipriano, que tocados pela palavra de Deus também confiaram plenamente e entregaram a sua vida em favor desta palavra que é capaz de guiar, tocar e iluminar a cada coração. Então peçamos a intercessão de nossos santos e peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso socorro e nos ajude a alimentar e tornar viva a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós.